Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a via das pentosas fosfato. Essa via metabólica é muito interessante porque ela não visa a produção de energia ou armazenamento de energia. E ela está relacionada com outras vias metabólicas que estão relacionadas à energia, especialmente aquela energia que vem da glicose. A gente vai começar a entender a glicose e todos os caminhos que ela pode seguir no nosso corpo. Nós sabemos que a glicose ela pode ser oxidada e se tornar piruvato para que ela possa passar pelo ciclo de Krebs, depois pela cadeia respiratória, para enfim produzir ATP, ou seja, energia. Ela também pode, se está em excesso, ser convertida em sua forma de armazenamento, que no caso é o glicogênio. Se é em plantas, em amido, pode ser convertida também em sacarose. Agora, ela pode também se tornar glicoproteínas, glicoproteínas ou glicolipídios e se tornar componentes de membrana celular. Agora, existe uma via alternativa dessa glicose em que ela se torna um outro tipo de açúcar que é chamado ribose 5-fosfato. Esse caminho, que é chamado de via das pentosas fosfato, visa a formação dessa ribose 5-fosfato e também de uma coenzima muito importante que se chama NADPH. Algo interessante é que, durante o caminho que essa glicose leva até se tornar esse açúcar ribose 5-fosfato, ela passa por intermediários que estão presentes em outras vias também. Por exemplo, a glicose 6-fosfato. Nós sabemos que, quando a glicose entra numa célula e precisa passar por uma via metabólica, ela não pode sair dessa célula. Então, ela precisa ser marcada com um fosfato em seu carbono 6. Ela precisa se tornar uma glicose 6-fosfato. Então, a primeira fase dessa via das pentoses é a formação de uma glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato pode participar de outras vias também, como no caso a glicólise, que nós já conhecemos. Então, a via das pentoses e a glicólise atuam em conjunto sendo reguladas conforme a demanda de cada uma das vias. A glicose, a partir do momento em que entra na célula e se torna glicose 6-fosfato, se ela entra na via das pentoses, ela vai ser convertida em 6-fosfogliconolactona e em seguida vai se tornar uma pentose. Agora, essa via produz NADPH, aquela coenzima que eu tinha mencionado antes. E essa coenzima, ela atua regulando essa via. Ou seja, se eu tenho uma via das pentoses ativa, em que há muita produção de NADPH, eu percebo que a via das pentoses não é tão necessária, já que eu já tenho uma concentração muito alta do meu produto. Ou seja, o meu NADPH em alta concentração regula negativamente a via das pentoses. O meu próprio NADPH inibe a minha via das pentoses, permitindo com que a glicose 6-fosfato entre para a glicólise, entre para aquela série de reações que vão levar à formação do piruvato, para que este entre no ciclo de Krebs e continue toda aquela ação que vai desencadear a cadeia respiratória e vai terminar em energia, e vai terminar em ATP. Então, como ocorre a minha via das pentoses? Ela pode ser dividida em duas fases, a fase oxidativa e a fase não oxidativa. Eu considero a fase oxidativa como a mais importante dentro da via das pentoses. Por quê? É nessa fase em que eu vou ter a formação do meu NADPH, juntamente com a minha formação da ribose 5-fosfato. Como ocorre essa via? A minha glicose 6-fosfato, lá no citosol da minha célula, é convertida em 6-fosfogliconato, produzindo um NADPH, em seguida em ribulose 5-fosfato, novamente produzindo um NADPH, e então, finalmente, em ribose 5-fosfato.
Essa ribose 5-fosfato, nós sabemos que ela é componente de muitos elementos essenciais do nosso organismo, como nucleotídeos, outras coenzimas, DNA, RNA, ou seja, a fase oxidativa, se o seu objetivo é produzir ribose 5-fosfato por uma alta demanda, ela pode terminar aqui. A minha via das pentoses pode terminar na fase oxidativa. Já a minha fase não oxidativa consiste na transformação dessa ribose 5-fosfato em vários outros intermediários que podem entrar em outras vias conforme a demanda por parte dessas duas enzimas que são mais importantes, a transcetolase e a transaldolase. Além disso, a minha fase oxidativa da via das pentoses também produz o NADPH, como eu já tinha mencionado. E esse NADPH é importantíssimo para diversas outras vias metabólicas do meu organismo, como a síntese de ácidos graxos, a síntese de colesterol, de neurotransmissores e de nucleotídeos. E um fator muito interessante que eu vou explicar no finalzinho dessa aula é o mecanismo protetor da glutationa. A glutationa é uma molécula que no nosso organismo age nos protegendo contra o estresse oxidativo. E essa glutationa, para que se torne funcional, depende do NADPH. Ou seja, perceba como a via das pentoses fosfato é tão importante para tantos outros mecanismos, além da produção e armazenamento de energia. Então, a glicose, por meio dessa via das pentoses, pode ter várias outras funções além do armazenamento e geração de energia. Essa reação, esse esquema mostra como ocorre a fase oxidativa da minha via das pentoses. Aqui eu trouxe essa imagem justamente para mostrar as enzimas mais importantes que participam dessa via. Eu gostaria de dar um destaque para a primeira enzima que converte a glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconactona. Essa enzima é muito importante quando nós pensamos naquele mecanismo de antes da glutationa, da proteção contra o estresse oxidativo. Então, eu vou precisar que vocês se lembrem desse nome aqui, glicose 6-fosfato desidrogenase, por favor. É nessa primeira reação que ocorre também a formação do nosso primeiro NADPH. Em seguida, a 6-fosfoglucolactona é convertida pela lactonase em 6-fosfogluconato. Em seguida, por essa outra enzima, é convertida em ribulose 5-fosfato, formando mais um NADPH, e logo em seguida será formada a ribose 5-fosfato, por outra enzima importantíssima chamada de ribose 5-fosfato isomerase. No entanto, a enzima que eu quero que vocês se lembrem, que vocês aprendam na fase oxidativa é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Perceba que só na minha fase oxidativa eu formei 2 NADPH e uma ribose 5-fosfato. E é interessante pensar na importância dessa fase oxidativa quando nós pensamos que o NADPH participa ativamente da biossíntese dos ácidos graxos, de colesterol, de hormônios esteroides e esse NADPH, essa coenzima, atua especialmente naqueles órgãos onde há maior atividade metabólica dessas vias, o fígado, o tecido adiposo, glândulas mamárias em fase de lactação. Quando nós pensamos na formação de hormônios esteroides, pensamos no fígado, nas adrenais, quando pensamos no cortisol, e especialmente nas gônadas, quando nós pensamos nos esteroides sexuais. Além disso, a ribose 5-fosfato, ela também participa de muitas vias importantíssimas, especialmente quando pensamos na formação de nucleotídeos, quando pensamos na produção de RNA, de DNA e na produção de outras coenzimas que também são importantíssimas, como o ATP, o NADH, o FADH2 e a coenzima A. Então, a ribose 5-fosfato, por esses motivos, ela vai atuar especialmente naqueles tecidos em que há muita mitose, ou seja, uma alta taxa de reprodução celular, como a medula óssea, a pele
e a mucosa intestinal. Agora, nós podemos pensar na fase não oxidativa, quando a minha ribose 5-fosfato passa por outras diversas reações que vão produzir intermediários que podem então participar de outras vias conforme a demanda. A minha ribose 5-fosfato, ela pode ser convertida juntamente da minha xilulose 5-fosfato em septoetulose 7-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Essa molécula é interessante porque nós já conhecemos, é um intermediário da glicólise. Isso ocorre a partir da ação catalisadora da transcetolase, que é aquela enzima importante da via não oxidativa que nós conversamos antes. Então, essas duas moléculas, por outra enzima, a transaldolase, podem ser convertidas em frutose 6-fosfato, que é outro intermediário da glicólise, e eritrose 4-fosfato. Essa eritrose 4-fosfato, também pela transcetolase, aquela enzima que nós vimos no começo, pode ser convertida novamente em frutose 6-fosfato e também gliceraldeído 3-fosfato. É interessante nós pensarmos que a frutose 6-fosfato, sendo um intermediário tanto da glicólise quanto da gliconeogênese, por exemplo, ela pode também ser convertida em glicose 6-fosfato. Então, a minha via, ela age como um ciclo. Perceba que, na minha fase oxidativa, a glicose 6-fosfato se tornou uma ribose 5-fosfato. Mas, na minha fase não oxidativa, ela pode vir a se tornar novamente uma glicose 6-fosfato. Perceba que o meu gliceraldeído 3-fosfato, por exemplo, ele pode, a partir do momento em que ele é formado a partir da transcetolase, da ação catalisadora da transcetolase, ele pode se converter em frutose 6-fosfato e logo em glicose 6-fosfato, ou seja, ele pode entrar em uma via de gliconeogênese a partir de uma via das pentoses, a partir de uma fase não oxidativa da via das pentoses fosfato. Então, o que nós temos que tirar de conclusão da fase não oxidativa é que a ribose 5-fosfato ela pode ser usada como precursora de diversas moléculas que fazem interconversões entre si para formar produtos que vão participar de vias diversas conforme a demanda. E isso vai acontecer com o auxílio de duas enzimas principais, a transcetolase e a transaldolase. Vamos então dar um zoom nessa última reação aqui, que é catalisada pela transcetolase, a segunda reação que é catalisada por essa enzima. Vamos só lembrar que, com a ajuda do cofator tiamina pirofosfato, a transcetolase catalisa a reação que converte a xilulose 5-fosfato e a eritrose 4-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, que pode ser usado como um intermediário ou como um precursor para a gliconeogênese, e a frutose 6-fosfato, que pode ter o mesmo destino, mas também pode ser usada na glicólise, pode ser usada como um intermediário, um precursor para formar piruvato e entrar no ciclo de Krebs e então na cadeia respiratória. Nós temos então aquela primeira reação que é catalisada pela transaldolase. Nessa reação, nós temos uma cedoheptulose 7-fosfato que, juntamente de um gliceraldeído 3-fosfato que nós já conhecemos, é convertida em eritrose 4-fosfato e frutose 6-fosfato. Se nós olharmos o carbono ao qual o fosfato está ligado, nós podemos perceber a quantidade de carbonos que existe em cada uma dessas moléculas. Então, nós percebemos que uma molécula com 7 carbonos e uma com 3 forma uma com 4 carbonos e uma com 6. Aqui ocorre algo parecido. Uma pentose com 5 carbonos mais uma molécula com 4 forma uma molécula de 3 carbonos e uma de 6.
Agora, nós vamos entrar numa parte muito interessante e clínica da via das pentosas fosfato, que é a função dessa via na proteção contra o estresse oxidativo ao qual o nosso corpo está diariamente exposto. Então, nós sabemos que a respiração celular, a radiação ionizante, o uso de certos medicamentos como a sulfa, a exposição a herbicidas, a medicamentos antimaláricos como a primaquina e substâncias presentes em alguns vegetais, como a fava, por exemplo, são fatores que contribuem para a formação de radicais livres. O que é um radical livre? É uma molécula instável, uma molécula que tem um elétron não pareado. E esse elétron não pareado incomoda. Essa molécula se vê obrigada a se ligar com outras para se tornar estável. E quais são as outras moléculas ao qual ela se liga para se tornar estável? A membrana das células, proteínas importantes, lipídios importantes, glicoproteínas, glicolipídios, ou seja, o radical livre, ele causa o que nós chamamos de estresse oxidativo, porque a partir do momento em que ele se liga e se estabiliza ao se ligar à membrana das nossas células, ele causa dano, ele causa um dano celular, e esse dano celular é chamado de estresse oxidativo. Agora, perceba que todos esses fatores aqui que causam e formam radicais livres são relativamente comuns no nosso organismo, especialmente a respiração celular, a respiração mitocondrial. Se nós não temos respiração celular, nós não vivemos, nós não temos energia. Então, como nós podemos lidar com a produção constante de radicais livres para continuar produzindo energia? O nosso corpo, que é tão inteligente, ele tem um mecanismo que existe especificamente para combater o dano oxidativo. Vamos entender primeiro como se forma esse radical livre. O meu oxigênio, quando ele reduz, ele se torna um radical superóxido. Esse radical superóxido é instável e, juntamente com 2 hidrogênios e um elétron, ele acaba formando o que nós chamamos de água oxigenada, o nosso peróxido de hidrogênio. Só que nós sabemos que o peróxido de hidrogênio é uma molécula altamente instável, extremamente instável. E, a partir do momento em que essa molécula altamente instável encontra um hidrogênio e um elétron, ela forma uma molécula de água, mas também uma hidroxila, um radical livre de hidroxila. E isso é tão perigoso porque esse radical livre de hidroxila vai causar todos aqueles danos oxidativos que eu contei antes. Esses danos envolvem danos aos nossos ácidos nucleicos, ao nosso DNA. E por isso existe um mecanismo do nosso organismo para proteger os nossos tecidos contra o estresse oxidativo, feito a partir de um tripeptídeo, ou seja, uma molécula formada por 3 aminoácidos, que se chama glutationa. Olha a glutationa voltando. O que essa glutationa faz? A glutationa, quando ela está reduzida, ou seja, ela é representada por essa sigla GSH, ela doa o seu hidrogênio para o peróxido de hidrogênio, a partir da ação catalisadora de uma enzima chamada de glutationa peroxidase. Essa doação de hidrogênios permite a formação de 2 águas, ao invés de uma água e uma hidroxila. Então, essa glutationa, ela precisa perder os seus hidrogênios para que eles possam grudar no peróxido de hidrogênio e formar 2 águas. As 2 águas, elas não causam estresse oxidativo, elas não são prejudiciais.
Então, a minha glutationa é essencial para que eu possa evitar a formação desses radicais livres. Só que, a partir do momento em que a minha glutationa, as minhas duas glutationas, na verdade, doam os seus hidrogênios para o peróxido, elas perdem seus hidrogênios. Então, elas se tornam glutationa oxidada. A glutationa oxidada, ela gruda em outra molécula de glutationa, como mostra esse segundo esquema. A glutationa oxidada, ela se liga a outra glutationa por meio da sua molécula de enxofre presente na cisteína, no aminoácido cisteína. E agora, essa glutationa, para que ela possa continuar trabalhando, ela tem que ser reduzida de novo, certo? Ela precisa novamente se tornar glutationa reduzida. E agora, quem que vai fazer essa redução da glutationa? Uma enzima chamada de glutationa redutase. Só que, para que eu possa reduzir a minha glutationa, eu tenho que ter hidrogênio, certo? Porque eu quero doar hidrogênios para a minha glutationa. E quem que vai fazer isso? É aí que entra a minha via das pentoses fosfato. Quem vai doar esse hidrogênio é o NADPH. E quem produz esse hidrogênio? Esse NADPH? A minha fase oxidativa da via das pentoses. Agora, nós temos uma reação específica na fase oxidativa que produz NADPH. A minha primeira reação. Vocês se lembram da minha conversão de glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconolactona pela minha glicose 6-fosfato desidrogenase, popularmente chamada de G6PD? Então, essa reação é tão importante porque, além de iniciar a via das pentoses, é ela quem produz o NADPH, que vai ajudar na redução da glutationa. É esse NADPH que vai ser a coenzima que vai ajudar a glutationa redutase a formar novamente uma glutationa reduzida, que pode então agora trabalhar de novo, que pode agora doar seus novos hidrogênios para o peróxido de hidrogênio para formar duas águas e evitar a formação de um radical hidroxila. Agora, o que aconteceria se eu tivesse uma deficiência dessa glicose 6-fosfato desidrogenase? Se eu tenho uma deficiência dessa enzima, concorda que eu não vou ter essa primeira reação? E se eu não tenho essa primeira reação, eu não vou ter a formação de NADPH? Se eu não tenho a formação de NADPH, eu não vou ter a redução da glutationa. Não vou ter glutationa reduzida. E se eu não tenho glutationa reduzida, eu tenho a formação de radicais livres. Se eu tenho a formação de radicais livres, eu vou ter danos à membrana da célula e danos ao DNA da célula, e eu vou ter lise celular. Existe uma célula que especialmente precisa da glutationa para evitar a formação de radicais livres, que são as hemácias. As hemácias são extremamente dependentes do mecanismo anti-estresse oxidativo. Então, se eu tenho uma deficiência de glicose desidrogenase, glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a deficiência presente na minha anemia hemolítica, eu não vou ter uma produção suficiente de NADPH. Consequentemente, a minha glutationa não vai ser reduzida, e então eu vou ter a formação de radicais livres que vão acabar
gerando um dano celular às minhas hemácias e uma quebra da célula, uma lise celular. Isso é interessante porque é uma doença, mas perceba que a lise celular, a lise de hemácias, pode proteger o organismo contra micro-organismos que se aproveitam das hemácias, como, por exemplo, um protozoário muito famoso que todos nós conhecemos, que é o Plasmodium falciparum. Isso mesmo, aquele lá que causa malária. Esse Plasmodium falciparum, ele precisa das hemácias para completar o seu ciclo reprodutivo. Agora, se eu tenho uma doença chamada de anemia hemolítica, em que eu não tenho glicose 6-fosfato desidrogenase suficiente, eu não vou ter hemácias suficiente para abrigarem o meu plasmódio. Então, o meu corpo vai ser um ambiente inóspito para esse protozoário. É por isso que populações da África tropical são relativamente protegidas contra a malária. Relativamente protegidas contra a malária porque o meu protozoário não completa o seu ciclo de vida, o seu ciclo reprodutivo, porque as hemácias do organismo do anêmico são inóspitas, não permitem que esse ciclo seja completo. Então, é isso que torna interessante a relação entre a anemia hemolítica e a malária. E por que certas populações africanas são protegidas contra a malária, quando possuem uma maior propensão a terem anemia hemolítica. Essa foi uma aula resumo muito breve sobre a via das pentoses fosfato. Esse vídeo vai acompanhar um material complementar que vai conter todas as informações que eu coloquei nesse vídeo, para você acompanhar tanto lendo quanto ouvindo. Uma coisa que eu queria destacar é que todas as informações da aula estão bem detalhadas no Leninger, na 5ª edição do Leninger. Então, para quem deseja ter um estudo mais aprofundado sobre a via das pentoses fosfato e também aquele curso clínico sobre a anemia hemolítica e a malária, leia o capítulo de pentoses fosfato da 8ª edição do Leninger. Falei errado, não é 5ª, é a 8ª edição. Então, melhor material complementar é o Leninger. Aproveitando que a questão a respeito da gliconeogênese está na mesma seção que a via das pentoses, porque essas duas vias são muito correlacionadas. Eu gostaria de agradecer profundamente por esse vídeo. Qualquer dúvida, me mande no grupo. Eu vou enviar agora, junto com essa aula, o material complementar e bons estudos! Muito obrigada, pessoal! Tchau, tchau!